Meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que estejam bem. Então, hoje na nossa aula de história, nós vamos continuar falando sobre os documentos. Lembram que na aula anterior nós falamos sobre documentos pessoais? Hoje nós vamos falar sobre um documento pessoal que faltou e vamos conhecer alguns outros tipos de documentos também. Eu tenho certeza que vocês ou têm ou já viram uma carteira de identidade. A carteira de identidade, ela é assim. E essa carteira de identidade, ela traz algumas informações muito importantes sobre a pessoa. Essa aqui é a minha carteira de identidade. Percebam que aqui tem um lugar da digital, tem o meu nome completo. No verso tem informações como data de nascimento, o meu local de naturalidade, ou seja, onde eu nasci. Tem o nome dos meus pais e tem também aqui embaixo, documento de origem. O que é esse documento de origem? Vocês lembram que quando nós falamos sobre a certidão de nascimento na aula anterior, eu disse que ele é um documento muito importante para fazer outros documentos? Pois é, para ser feita a carteira de identidade, é necessário que você tenha a certidão de nascimento. Porque sem a certidão de nascimento, não tem como comprovar que você é uma pessoa. Não tem como comprovar que você nasceu. Então, com essa certidão de nascimento, você vai conseguir fazer qualquer outro documento que você tenha, que você venha adquirir. Então, a certidão de nascimento, a carteira de identidade, ela é um documento de identificação. Depois da certidão de nascimento, quando você faz a carteira de identidade, que também é chamada de RG, porque é uma sigla que significa Registro Geral. Então, quando você faz esse RG, a sua certidão de nascimento, ela vai ser necessária apenas em alguns poucos casos, porque quando você tem esse aqui, todas as outras coisas você consegue ter acesso com ela. Então, é um documento em que você consegue realizar uma matrícula, seja no colégio, seja na faculdade, seja para fazer um concurso. Então, para várias coisas que você quiser se identificar, a carteira de identidade, ela vai servir. Então, ela é o segundo documento mais importante para uma pessoa. O primeiro é a certidão de nascimento. Então, quando você tem o RG, a carteira de identidade, a certidão de nascimento, ela não vai ser tão necessária quanto antes, ok? Além da carteira de identidade, nós temos outros documentos também importantes, como o título de eleitor, a carteira de habilitação ou também o passaporte. O título de eleitor, ele só pode ser feito por pessoas com 16 anos ou mais. Então, essas pessoas são as pessoas que podem votar. Elas são as pessoas que podem participar das eleições. Então, essas pessoas, para votarem, elas necessitam portar esse documento. O passaporte, ele é um documento que vai ser também utilizado apenas para fazer viagens para outros países. Então, além da pessoa estar com passaporte para poder viajar para outro país, ele vai sempre necessitar também de um documento de identificação, como a nossa carteira de identidade. E a carteira de habilitação, que é também carteira de motorista, né? Ela pode ser feita por pessoas maiores de 18 anos, aquelas pessoas que já estão aptas a dirigir. Antes disso, elas vão necessitar fazer um exame.
Se ela sair aprovada desse exame, ela consegue assim realizar, né, fazer a sua carteira de habilitação. Encerrando agora sobre documentos pessoais, na nossa vida, no nosso cotidiano, nós temos também alguns outros documentos. Mas quais são esses documentos? Eles são documentos que vão registrar uma história. Como assim? Nós vivemos nessa época, né? Nessa época, não é verdade? No século 21, no ano de 2020. Mas para nós chegarmos até aqui, muita coisa já aconteceu no nosso passado, não é verdade? Então, para nós sabermos que essas coisas aconteceram no nosso passado, é necessário que tenham registros. E esses registros, eles podem ser de diferentes maneiras. Esses registros, eles vão poder ser orais, escritos, visuais, materiais ou imateriais. Então, são 5 tipos diferentes de documentos que eles vão trazer registros sobre a nossa história ou a história de um povo. Então, quando nós falamos desses 5 tipos, vamos agora aprender sobre cada um deles. O primeiro tipo é o registro oral. Esse registro oral, a palavra já diz, oralidade. Oral é tudo aquilo que é falado. Então, esses registros orais, eles vão ser através de histórias, através de cantigas de roda, através de um costume da sua família. Então, esse registro oral vai ser tudo aquilo que vai ser passado de pai para filho, de avô para neto, de professor para aluno. Então, esses registros orais vão ser todas aquelas coisas que são faladas. Deu para entender? Oralidade, então é falado. Quando nós passamos para o segundo tipo de registro, é o registro escrito. Essas fontes escritas, elas vão ser registradas através de livros, através de jornais, através de documentos, como por exemplo, a identidade. A identidade, ele vai contar a história de uma pessoa. No caso aqui, é a minha identidade. Então, aqui vai ser contando a minha história. Vai dizer qual é o meu nome completo, quem são os meus pais, onde eu nasci, qual a data do meu nascimento. Então, tudo isso vai estar falando sobre mim. Então, um documento escrito, ele vai ter que ter um registro. Então, ele é uma fonte escrita. Fonte porque ela vai ser resgatada ou em um documento, ou ela pode ser achada em um livro e ser encontrada em uma escavação. São inúmeras as possibilidades. O terceiro tipo de fontes de documentos históricos é o tipo visual. Eu falei a escrita e a oral. A oral é a falada, a escrita já está dizendo, né? Aqui é encontrada registros escritos. Já no terceiro caso, que é o visual, ele vai ter algo para nós vermos, né? Porque visão vem do ver. Então, nesse tipo de fontes visuais, vão ser retratados através de imagens, gravuras, fotografias, tudo aquilo que foi deixado na história. Então, aqui nessa carteira de identidade, ela vai ser um registro escrito, mas ela também vai ser um registro de imagem, ó, porque tem a minha foto. Então, ele também vai ser um registro visual. Tudo aquilo que você consegue ver de gravura vai ser para esse tipo de registro. O quarto tipo de registro ou fonte é o tipo material.
Material vem de matéria. O que é matéria? Tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Eu, você, essa parede, essa cadeira que eu estou sentada, essa mesa onde estou gravando, tudo isso é material. Então, material é aquilo que a gente consegue tocar, a gente consegue pegar. Então, esses registros materiais vão ser todas as coisas que foram guardadas e que foram encontradas trazendo a história de um povo, trazendo a história de uma família, trazendo a história de algum animal, seja do que for. Tudo aquilo que foi encontrado, que você consiga pegar, que é material, ele vai ser incluso nesse grupo, o grupo de fontes materiais. E o quinto e último tipo de registro de documento de fonte histórica é o tipo imaterial. Se material é tudo aquilo que ocupa lugar, que traz uma história através de registros, esse tipo de fonte imaterial, ele não vai ser possível ser pegado. Ele não vai poder ser tocado, mas você vai ter conhecimento. Como? Através de costumes, através de uma cultura. Se, por exemplo, no mês de junho, principalmente na região Nordeste, é comum ser comemorado as festas juninas. Isso é algo que foi criado hoje? Não. Isso é uma tradição trazida pelos nossos antepassados. Então, esse tipo de fonte, ele quer nos mostrar culturas e costumes que foram trazidos dos nossos passados. Então, se essa festa é uma cultura, ela é uma tradição, ela é um tipo de registro de documento imaterial. Ela acaba também sendo um tipo de fonte oral. Por quê? É uma cultura, é um costume que foi passado. E como ele foi passado? Também através da oralidade, né? Ele foi falado um ao outro. Ele foi passado demonstrando como é feita a tradição. Então, tudo isso que nós aprendemos aqui são tipos também de registros e de documentos que carregam a nossa história. Então, nós precisamos entender e aprender que tudo aquilo que traz conhecimento para a nossa história hoje, ela foi trazida no nosso passado. É necessário ser contada uma história pelos nossos antepassados. E essas histórias elas podem ser contadas de diferentes maneiras: oral, escrita, visual, material ou imaterial. Eu espero que vocês tenham compreendido e vamos realizar nossa atividade para poder colocar em prática. Tchau, beijo e até a próxima!